Bom dia! Na aula de hoje vamos estudar função de primeiro grau. A ideia desta aula não é explicar tudo sobre função, mas sim mostrar a relação entre função e a física. Uma função de primeiro grau é do tipo y igual a b mais kx, onde b e k são chamadas constantes, y e x são chamadas variáveis. Exemplo: y igual a 3 mais 2x. Reparem bem que no lugar do b eu coloquei 3, no lugar do k eu coloquei 2, por isso constantes. Para essa função, b e k sempre terão os valores de 3 e 2, eles nunca mudam. Já y e x não. Y e x são variáveis, um em função do outro. Eu determino valores em x, pode ser qualquer valor, e calculo y. Ou determino valores para y e calculo x. Por isso, variáveis. B igual a 3, k igual a 2, são as constantes. Para essa função, sempre 3 e 2, por isso constantes. Já x e y, não. Exemplo: x igual a 0, 2 vezes 0, 0, 3 mais 0, 3, y igual a 3. Eu posso determinar qualquer valor para x e y. Exemplo: y igual a 7, coloca 7 aqui, 7 menos 3 dividido por 2, x igual a 2. Para y igual a 7, o x é igual a 2. X igual a 5, coloque 5 aqui. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13, y igual a 13. Y igual a 13, x igual a 5. Por isso, variáveis. Você tem vários valores. Você determina um para calcular o outro. Outro exemplo, x3, y9. Coloque 9 aqui, calculo x, vai dar 3. Último exemplo, x igual a 6, coloque 6 aqui, calcula, você vai encontrar y igual a 15. Outro exemplo, y igual a menos 1, menos 5x. Quanto vale as constantes? B igual a menos 1, reparem aqui, k igual a menos 5. E as variáveis? Vou montar uma tabela para ficar mais organizado. x0, coloca 0 aqui, calculo y, vai dar menos 1. y9, coloca 9 aqui, calculo x, vai dar menos 2. x4, 4 aqui, calculo y, menos 21. Entenda que você pode determinar qualquer valor para x, aí calcula o y, ou determina qualquer valor em y, aí calcula o x. Outro exemplo, y igual a 3x menos 4. Quanto vale o b, quanto vale o k? Prestem atenção nisso. O k ele vem sempre multiplicando o x. Já o b vem sempre sozinho. O k sempre multiplica o x, o b vem sempre sozinho. Quem está multiplicando o x aqui? É o 3, então o k vale 3. Quem está sozinho é o menos 4, então o b vale menos 4. Ou seja, b menos 4, k igual a 3. E as variáveis? Eu vou montar uma tabela. x0, 2, 4, 6, eu posso colocar qualquer valor que eu quiser, aí eu calculo y. Põe 0 aqui, y menos 4. Põe 2 aqui, y2. Coloca 4, y8, 6, y14. Vamos agora estudar a construção do gráfico. Toda e qualquer função, ela gera um gráfico, que é muito importante. Exemplo, y igual a 1 mais 2x. Quem são as constantes? b igual a 1, k igual a 2. 1 e 2 são as constantes. E as variáveis? x, 0, 1, 2, 3 é um exemplo, porque eu quis. Coloca aqui os valores, calculo y dá 1, 3, 5, 7. Pegue essa tabela com os valores das variáveis e construa um gráfico. Todo e qualquer gráfico vai possuir um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical, eu coloco os valores de y, ele toma os valores de y. Já o eixo horizontal, eu coloco os valores de x. Isso se o gráfico for de y em função de x.
y em função de x, vertical y, horizontal x. Pega esses valores e escreva no eixo, respeitando uma escala, uma unidade de medida, sendo que o valor 0, tanto para y como para x, é onde os dois eixos se cruzam. Aqui você vai ter o ponto 0. Pega os valores e desenhe no eixo, utilizando todo o espaço do eixo. Ficaria 0, 1, 2, 3. Reparem bem que a partir do momento que eu determinei um tamanho para a unidade, esse tamanho tem que ser respeitado. Eu não posso colocar este tamanho para a unidade e depois alterar o tamanho. E em y? Y vai até 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observem que o tamanho da unidade em y, a escala de y, não é igual a de x. Não precisa ser igual. Porém, ao determinar esta escala, este tamanho para y, em todo o eixo ele tem que ser respeitado. Agora eu vou pegar esses valores, esses pares, 3, 7, 2, 5, e desenhar nos eixos, no gráfico. Imagina que eu tenho que encontrar um ponto de tal forma que, ao olhar para o eixo y, eu enxergue o valor de y, do mesmo ponto, ao olhar para o eixo x, eu enxergo o par em x. Primeiro, 3, 7. 3, 7. Deste ponto, eu olho para o y, vejo 7, olho para o x, vejo 3. Esse ponto representa os valores 3, 7. 2, 5. Deste ponto, eu enxergo 2 em x, 5 em y. Esse ponto representa 2, 5. 1, 3. Daqui eu enxergo 3 em y, 1 em x. Este ponto representa 1, 3. E 0, 1. 0, 1 vai ficar exatamente em cima do eixo y. Eu estou exatamente em cima do ponto 1 no eixo y, e se olhar para o eixo x, eu enxergo 0. Ou seja, quando x é igual a 0, o ponto é exatamente em cima do eixo y. Ligue os pontos. Ao ligar os pontos, eu tenho uma reta, que é o mais importante do gráfico. É o que tem que ficar mais destacado. Toda e qualquer função de primeiro grau dá sempre reta. Nunca vai ser outra coisa se não for reta. Isso, repito, para a função de primeiro grau. Se não der reta, é porque você errou o gráfico. O erro mais comum é errar as escalas, é não respeitar o tamanho da unidade nos eixos. Vamos fazer agora a análise das constantes. Da função de primeiro grau y igual a b mais kx, b e k são as chamadas constantes. Vamos analisar primeiramente a constante b. Constante b é onde a reta corta o eixo y. Observe onde a reta cortar o eixo y, o valor de y vai ser exatamente o valor do b, que é quando x é igual a 0. Consequentemente, quando b for positivo, maior do que 0, a reta corta o eixo y acima do eixo x, nos valores positivos. Quando b for igual a 0, a reta corta o eixo y exatamente no 0, no ponto 0. Quando b for menor do que 0, ou seja, possuir valores negativos, a reta corta o eixo y para baixo do eixo x, ou seja, no lado dos valores negativos em y. Vamos analisar agora o k. O k determina a inclinação da reta. Um k positivo maior do que 0, a reta fica com esta inclinação. K igual a 0, a reta fica exatamente na horizontal. Já um k menor do que 0, a reta fica com esta inclinação. Observe a diferença nas inclinações. Isso é dado pelo k. K positivo, k igual a 0, k negativo. Conseguimos também determinar o valor do k. O k é determinado fazendo ΔY por ΔX, ou seja, ΔY sobre ΔX vai dar k. ΔY é um y final menos inicial. Δx é um x final menos inicial. Ou seja, k igual
y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial é igual a k. Assim analisamos e determinamos o b, assim analisamos e determinamos o k. Vamos aprender agora a pegar um gráfico e voltar na função. Exemplo, imagine este gráfico dado, onde a reta corta o eixo y, observe a inclinação da reta, observem os valores em y e os valores em x. Se você observar, o gráfico é uma reta. Como ele é uma reta, obrigatoriamente, isso é uma função de primeiro grau, que é do tipo y igual a b mais kx. Para eu voltar na função, eu tenho que ter os valores de b e os valores de k, que são as constantes. Ao substituir aqui b, o valor, e aqui o valor de k, eu volto na função. Como é que determinamos b? B é onde a reta corta o eixo y, nesse caso no valor 2, ou seja, b é igual a 2. E o k, como é que determinamos o k? O k fazemos ΔY por ΔX, ou seja, y final menos inicial dividido por x final menos x inicial. Quem são esses valores? Esses valores você retira do gráfico ou de uma tabela, se tiver. Pode ser qualquer valor, o importante é você observar os pares. Primeiro exemplo, vamos considerar y final igual a 5, y inicial igual a 3. Eu peguei 5 e 3, eu posso pegar qualquer valor. Porém, em x eu não posso pegar qualquer valor. Obrigatoriamente, eu tenho que pegar o par do 5, que vale 3 em x, e o par do 3, que vale 1 em x. Ou seja, fica 5 menos 3 dividido por 3 menos 1, que é igual a 1. Vamos pegar outros valores só para confirmar. Agora eu vou pegar 4 e 5, 4 menos 5, em y, porém em x eu não posso pegar qualquer um. Eu tenho que pegar o par do 4, que nesse caso vale 2, e o par do 5, que nesse caso vale 3. 4 menos 5 dividido por 2 menos 3 também dá 1. Ou seja, para qualquer valor que eu pegar, se eu respeitar o par em x, obrigatoriamente o k vai dar sempre o mesmo valor. b igual a 2, k igual a 1, basta substituir na função b igual a 2, k igual a 1, que eu tenho a função desse gráfico. Ou seja, a função desse gráfico vai ser y igual a 2 mais 1x, consequentemente, y igual a 2 mais x. Agora conseguimos observar a relação entre a função de primeiro grau e a física. Imagine uma função do tipo y igual a b mais kx. Ela é de primeiro grau, pois o maior expoente da função vale 1. Aprendemos que toda função gera uma tabela. Nesta tabela eu determino valores de x para calcular y ou determino de y para calcular x. Da tabela fazemos um gráfico de y em função de x. Como a função é de primeiro grau, esse gráfico obrigatoriamente é uma reta. Temos também que pegar o gráfico e voltar na função. Para voltar na função, determinamos o valor de b e k a partir do gráfico. B é onde a reta corta o eixo y, k fazemos ΔY por ΔX. Um exemplo físico agora. S igual a S0 mais VT. Esta função é muito famosa na física. Reparem bem que eu só troquei letras. No lugar do y eu estou usando S, no lugar do b eu estou usando S0, no lugar do k estou usando V, no lugar do x eu estou usando T. Consequentemente, a tabela desta função vai ser S por T, onde eu determino valores para t para encontrar S, ou determino S para encontrar t. As variáveis são S e t. Vou fazer um gráfico, esse gráfico fica de S por t. Vai ser reta, porque é uma função de primeiro grau. Primeiro grau, porque o maior expoente aqui vale 1. Tenho também que pegar o gráfico e voltar na função. Quem são as constantes dessa função? Quais letras estão nos lugares de b e k? Nesse caso, S0 e V. S0
é onde a reta corta o eixo S, e o V vou fazer ΔS sobre ΔT, que é a definição de velocidade média. Último exemplo, outra função muito famosa na física, V igual a V0 mais AT. Comparem com a função y igual a b mais kx. Coloquei outras letras no lugar. Neste caso, V no lugar de y, V0 no lugar de b, A no lugar de k, T no lugar de x. A tabela fica de V por T, onde eu determino valores de T para encontrar V, determino V para encontrar T. V e T são as variáveis. O gráfico fica de V em função por T. É uma reta, pois é uma função de primeiro grau. O maior expoente vale 1. Tenho que pegar o gráfico e voltar na função. Quem são as constantes? V0 e A. V0 eu vou ler onde a reta cortar o eixo Y, o eixo V nesse caso, e o A eu calculo fazendo ΔV por ΔT, que é a definição de aceleração escalar média. Aqui fica mais uma aula. Até a próxima.